E aí pessoal, hoje eu vou comentar um pouco sobre a moda dos vídeos virais. Eu quando comecei aqui esse canal, né, eu ficava pesquisando por aí dicas, né, de como fazer crescer o canal no YouTube. E uma das coisas que eu descobri é que quanto mais o seu título ele for absurdo, quanto mais o seu título ele for muitas vezes misterioso, dando uma pista, né, mais o teu canal tem chance de crescer se você souber como utilizar os termos corretos, né? E claro que isso é uma coisa que 90% da galera aí vai levar para o lado da desonestidade, ou seja, 90% do pessoal vai utilizar essa ferramenta para usar a curiosidade do povo, né? E o povo brasileiro é um povo muito curioso. 90% do pessoal vai levar isso como uma forma de fazer com que o povo clique no vídeo, ainda que o vídeo ele não cumpra o que promete, né? Recentemente, Marcelo Brigadeiro lançou esse vídeo aqui, né, chamado Bolsonaro na cadeia, crime comprovado. O vídeo tem o que? 10 minutos, né? 3 minutos só de enrolação, né? De alguma coisa ali. No terceiro minuto ele começa a falar alguma coisa que não é nem sobre Bolsonaro, é sobre Haddad, na verdade, né? Beleza, ele fala sobre Haddad, no quinto minuto mais ou menos ele fala sobre Bolsonaro. No que ele fala sobre o Bolsonaro, o que acontece? Ele fala que existe a expectativa, ainda está esperando aí que haja um crime comprovado sobre o Bolsonaro no que tange aos gastos sobre o cartão corporativo. Mas é uma especulação, uma expectativa e nada foi confirmado. Ou seja, o título é totalmente mentiroso, na verdade, né? Bolsonaro na cadeia, crime comprovado, Bolsonaro nem está na cadeia e nem houve crime comprovado aí, né? E na verdade, sobre os gastos do cartão corporativo Bolsonaro, você pode ter acesso aos gastos aí no portal de transparência, e algo que não bate com a narrativa que supostamente iria acontecer aqui, né? No caso no que o Marcelo Brigadeiro falou que ia acontecer e tal, né? Mas lembrando, pessoal, né? Lembrando que, assim, eu até gosto do Marcelo Brigadeiro, ok? Eu gosto da forma como ele se expressa, eu gosto, sei lá, eu gosto dos vídeos dele no geral, né? Mas é óbvio que ele utiliza muito dessas técnicas, ele não é o único, na verdade, né? A galera do MBL utiliza muito também desses vídeos, eles estão apelando cada vez mais para o título dos vídeos. Eles estão apelando tanto, mas tanto ultimamente que eu nem sequer clico mais, sabe? Eu nem sequer tenho mais vontade de clicar. Porque o título ele é tão apelativo e o vídeo ele é sempre tão morgado, na verdade, que eu perdi a vontade de clicar na maioria desses vídeos, né? Ou seja, é algo que tem gerado em mim um efeito inverso, né? Ou seja, quanto mais apelativo é o título do vídeo, menos eu tenho vontade de clicar, né? Se você minimamente pegar, por exemplo, só o Marcelo Brigadeiro aqui, né? Vídeos de 2 meses atrás, né? Coisas que ele anuncia como uma bomba, né? Não, veio uma bomba por aí, né? Estourou um negócio aqui. E daí você vê que uma semana depois, 2 semanas depois, aquilo ali esfria, ninguém confirma aquele boato, né? Então fica só por aquilo mesmo, né? Igual, isso aqui não acontece só, pessoal, do lado anti-Bolsonaro, ok? Isso acontece também do lado do Bolsonaro, o pessoal que se aproveitou ali do desespero dos patriotas que estavam na rua e o que é que fizeram, né? Fizeram aquela palhaçada de só mais 72 horas, né? Vamos vender aqui curso de guerra cultural, curso de guerra política, não sei o quê, né? Para ensinar, para preparar você para tomar o poder aqui dia 1 de janeiro, né? Então, só mais 72 horas, só mais 24 horas, né? E nada aconteceu, ou seja, sempre uma bomba que estava por vir, sempre uma coisa que estava sendo anunciada, né? E você vê que isso não é só uma coisa que é peculiar a bolsonaristas ou a fanáticos, mas isso é algo que até mesmo aqueles que se dizem não fanáticos, aqueles que se dizem, sei lá, os do meio, né, os isentões aqui, mas eles também utilizam desse recurso do desespero, né, esse recurso de criar uma curiosidade, de criar uma bomba, né, vem aí uma bomba, né, descobrimos aqui um crime, né. Por exemplo, esse negócio aqui do cartão corporativo de Bolsonaro, isso sequer é crime, né, isso aí é uma coisa que está no portal da transparência. Você consegue ver no que foi gasto, na verdade, né, e o pessoal fica aí, por exemplo, ai, mas Bolsonaro gastou 23 mil aqui em Nutella, né? E daí você vai ver, na verdade, não foi ele em si que gastou 23 mil com Nutella, né? Ele gastou aquilo tudo para ele e todos os funcionários do governo, que são muitos, né?
E você percebe também que, em termos de gastos, ele gastou muito menos, né? Expressivamente muito menos do que Lula e Dilma. Então, assim, existe uma mentira envolvida aí, né? E o pessoal tá monetizando e fazendo um vídeo em cima dessa mentira. E eles sabem disso, né? Eles sabem. Eu acho impossível que o Marcelo Brigadeiro, por exemplo, ele não saiba que os gastos, eles não sejam só gastos do Bolsonaro em si, né? Eu acho impossível que ele não saiba que os gastos são para todos os funcionários do governo, ou seja, que aquele dinheiro, aquele gasto todo ali, ele é dividido em todos os funcionários do governo, né? Ou seja, que são muitos, na verdade, né? Mas eu acho improvável que ele não saiba disso aí, ele não conheça essa informação. Eu acho improvável que o Marcelo Brigadeiro, por exemplo, não tenha acesso ao portal da transparência, né? Que você não sabe, para você que não sabe, né? Se você não quer ser iludido por fake news de esquerda e de direita, qual é o método aqui, né? Você tem que procurar os institutos de pesquisa, né? Você tem que ir para a informação na sua fonte, ou seja, qual é a fonte? É G1? É o UOL? Não. A fonte é de onde veio de fato a informação. Por exemplo, é um instituto de pesquisa, né? Pode ser o portal da transparência, né? É o veículo de informação que divulga a notícia, né? Ou melhor, que divulga aquela informação em primeira mão, ou seja, na sua própria fonte mesmo, não um veículo de notícia que poderá de alguma forma distorcer a interpretação daquele fato, né? Ou seja, o G1, por exemplo, pode citar um instituto de pesquisa, mas distorcer os dados daquele instituto de pesquisa, né? Então, muitas vezes isso acontece, né? Ou seja, muitas vezes o título ele é totalmente tendencioso com o que de fato foi pesquisado ali, né? O que de fato aconteceu na pesquisa das informações. Por exemplo, você via na questão do desmatamento, né? Eles faziam alguns malabarismos para dizer que Bolsonaro tinha desmatado muito e coisa e tal, né? Queimadas na Amazônia e coisa e tal, né? Mas aí você ia lá e você começava a procurar e pesquisar nos próprios institutos de pesquisa, né? E você via que não, comparativamente falando, né? Apesar de o desmatamento ser uma questão séria e tudo mais, mas comparativamente falando, você via que não era muito maior do que Lula e Dilma, né? Na verdade era até expressivamente muito menor do que o que aconteceu com a era Lula e Dilma. E você via que era uma coisa assim que, cara, o site ali que é responsável por trazer a notícia, ele, ainda que ele indique a fonte da notícia, ele distorce totalmente o que foi dito na fonte, né, original. Então você tem que sempre ir para a fonte original. Eu não estou aqui dizendo para você acreditar na narrativa da esquerda e nem da direita. Estou dizendo para você ir lá conferir a informação com seus próprios olhos, né? E faça o seu próprio juízo a respeito daquela informação. Então é isso aí, né?